Havia até mesmo alguns elementos surpreendentemente semelhantes que o fizeram quebrar a cabeça, considerando que Dmitri era um clã de mestres ferreiros e a infinita cadeia de montanhas que se estendia atrás do território. Por ter reencarnado, ele se tornou ainda mais cauteloso ao tomar uma decisão, muito semelhante às 10 grandes montanhas da religião demoníaca. Embora eu esteja em um caminho diferente da minha vida anterior, minhas experiências passadas me ajudaram muito na minha vida atual. Depois de hesitar por muito tempo, ele finalmente decidiu em seu coração: vamos ver o que nos trouxe até aqui. Pensando assim, ele concordou com o pedido da raça humana. Aceito sua oferta. O líder deles imediatamente ficou mais animado e feliz. Ele rapidamente o levou até o mar de lava onde o demônio do fogo reinava. Enquanto apontava na direção, ele explicou seriamente que dali em diante havia uma área que nem nós poderíamos entrar. O demônio do fogo era uma criatura perigosa. Por favor, tome cuidado. Diante do mar de lava rolando à sua frente, Roman Dmitri o tranquilizou. Não havia necessidade de se preocupar. E foi assim que ele pisou na superfície da lava. Passo a passo, caminhamos firmemente com determinação avassaladora. Seja o que for que nos trouxe até aqui, viveremos pelo que acreditamos e seguimos. Ele rapidamente se aproximou da massa de fogo ardente no centro do mar de lava. Olhando ao redor, ele emitia continuamente inúmeras faíscas e pensou consigo mesmo. Era como um sol em miniatura. Sua capa logo queimou devido ao calor do lugar. Até o rosto tem algumas queimaduras. É perigoso. Seu poder o fez reconhecê-lo silenciosamente, um calor que superava em muito até mesmo o frio impenetrável. Se assim fosse, uma pessoa normal teria fugido dessa cena por 8 vidas, mas com a aura do personagem principal. Roman Dmitri caminhou resolutamente em direção ao demônio do fogo com o pensamento imprudente de que a única maneira de combater esse fogo é absorvê-lo. Seus olhos ardiam intensamente enquanto ele cantava silenciosamente: fogo, arte divina. Seu corpo explodiu com uma força poderosa. Seu braço estendeu-se em direção ao demônio do fogo com a intenção: vem aqui, demônio do fogo. Mesmo com os braços cobertos de inúmeros ferimentos, ele ainda se recusou a parar. Se o caminho que tomamos para a meta que o destino deseja é um, então não é resultado do destino. Sua confiança ficou mais forte quando ele viu a massa de fogo se aproximando dele. Esta é a vida que escolhemos. Os olhos de Roman Dmitri se arregalaram em descrença. Rapidamente ficou cheio de excitação. A massa de demônios de fogo estava começando a envolvê-lo, aquele que foi abençoado pelas chamas. Aceite, meu destino está ligado a você por um forte vínculo. Sua alma vagou na consciência enquanto ele respondia ao demônio do fogo com um tom resoluto. Não me importa quem você é. Ele levantou as mãos num gesto de posse completa e avassaladora. Se você quiser vir comigo, obedeça minhas ordens. O demônio do fogo brilhou e disse-lhe com satisfação que a resposta era excelente. Após dominá-lo, Roman Dmitri retornou rapidamente ao penhasco onde o líder dos anões o esperava. Segurando o demônio de fogo em sua mão, ele apareceu majestosamente do mar de lava. Os anões ficaram atonitos com esse triunfo. Ele realmente havia conseguido. Ele olhou silenciosamente para a massa de fogo em chamas. Sem hesitar, ele o entregou ao líder dos anões e disse para ele pegá-lo. Em sua mente ele estava pensando: de geração em geração nossos ancestrais nos ensinaram quão repugnante é a ganância humana. Diante do demônio do fogo e de Roman Dmitri, seus pensamentos mudaram um pouco, mas essa pessoa era diferente. Ele pegou o bloco de fogo da mão dele. Todos os anões presentes curvaram suas cabeças em respeito a ele, agradecendo-lhe sinceramente. De agora em diante os anões serão leais a San Roman Dmitri. O negócio foi bem sucedido. Ele sorriu e prometeu-lhes com satisfação. Isso era o suficiente. Dmitri nunca seria hostil aos anões. Porque você também é o beneficiário desse acordo. Uma parte do demônio do fogo se instalou no meu Dantian. Seu cérebro estava trabalhando a plena capacidade novamente para seus planos futuros. Precisamos pensar em como usar magia de fogo no futuro. Logo após lidar com o assunto dos anões, outra dor de cabeça surgiu. O Banco Continental enviou um ultimato? O cônsul Redford explicou com urgência que, se não pagarmos 100.000 ouro em meio mês, eles exercerão seus direitos de credor. Se for assim, Redford entrará em colapso. O Visconde Redford de Londres perguntou tenso: não há mais nada para negociar? O magistrado respondeu impotente: sim, o banco disse isso com certeza. A resposta forçada do banco lhe deu dor de cabeça, suspirando. Sua devoção ao longo de todos esses anos é conhecida por todos. Ao longo dos anos, o Visconde London trabalhou incansavelmente para salvar o país. Mas ainda há muitos problemas para resolver. Londres suspirou e perguntou ao cônsul: o que o rei disse? O cônsul relatou impotente ao Visconde: continua a mesma coisa. Sua Majestade o rei não é mais o mesmo. A cada dia ele está imerso em vinho e libertinagem. Além de brincar com as garotas, o rei também era viciado em jogos de azar. Sempre que tinha tempo livre, ele jogava.
Londres já havia adivinhado que o rei estava sendo manipulado psicologicamente, e era por isso que ele estava vivendo uma vida tão depravada. Deve haver uma força externa puxando os cordões para ajudar o rei. Enquanto eles existirem, esse problema nunca será resolvido. Seu coração estava pesado com as pesadas responsabilidades que pesavam sobre seus ombros. Então o que devemos fazer agora? Em sua mesa, ele também mantinha uma foto sua com seu amado filho. Seu rosto na foto tinha um sorriso alegre, completamente diferente da tristeza habitual de agora. A voz amorosa de um pai foi proferida. Apesar de sua dedicação, ele ainda não conseguiu evitar o escândalo da fabricação. As pessoas começaram a criticar o Visconde London, herdeiro da famosa família de Londres, tão diferente de seu respeitado pai. O Visconde London foi rotulado como ganancioso e escória. Depois de pensar um pouco, ele ordenou ao governador que fizesse uma lista de forças que podem nos ajudar. Recuperando sua dignidade, Londres concluiu firmemente que primeiro deveria liquidar a dívida com o Banco Continental. Mas depois de 10 reuniões, também rejeitado 10 vezes. A identidade da pessoa que recusou naquela época é conhecida por todos. Eles são todos conhecidos, mas a maioria é fria e até se recusa a se encontrar. Londres ainda não desistiu. Desesperada, Londres voltou-se para o local onde Román Dimitri governava. Até mesmo neste país jovem viemos implorar. Seus lábios se apertaram em lamentável impotência. Mas neste momento, mesmo que seja apenas uma gota, devemos nos agarrar a ela. Nesse momento, Hans estava ocupado correndo para encontrá-lo. O suor escorria pelo seu rosto enquanto ele corria para contar a novidade. Hoje faz exatamente um mês desde as instruções do jovem mestre, agora podemos ir vê-lo. Parado em frente a uma pequena casa isolada no meio da floresta, Hans começou a chamá-lo em voz alta. Jovem mestre, sou eu, alguém está esperando para vê-lo há vários dias. A porta se abriu rapidamente e Román Dimitri apareceu calmamente respondendo às palavras de Hans. Eu também vou sair. Vendo seu comportamento e conduta, ele secretamente percebeu que havia mudado novamente. Ele gentilmente perguntou a Román Dimitri, como é o treinamento do jovem mestre? Ele saiu com um olhar animado, para que pudéssemos nos concentrar nos treinos. Sem hesitar, ele perguntou diretamente, então, quem quer me conhecer? Depois de conhecer Román Dimitri, London fez uma reverência e se apresentou a ele. Prazer em conhecê-lo, sou o Visconde London de Redford. Ele silenciosamente repetiu o nome Visconde London várias vezes em sua mente. Porque ele aprendeu uma informação ultra-secreta de que Londres estava no topo da lista de assassinatos que o assassino imperial Cronos estava almejando. Londres começou hoje a chegar ao cerne da questão em questão. É constrangedor perguntar isso a você em nosso primeiro encontro, mas você poderia nos emprestar 100.000 moedas de ouro? Sem esconder nada de Román, ele explicou honestamente o motivo disso. Se Redford não pagar sua dívida com Continental Bank, ela entrará em colapso. Ele enfatizou o status de Redford. Você sabe o quão importante Redford é, certo? Ele calmamente levantou sua xícara de chá e tomou um gole. Sorriu secretamente em apreciação à capacidade de negociação de Londres. Foi inteligente usar importância em vez de implorar. Londres continuou a convencer Román argumentando que, se Redford cair, a aliança do reino perderá um escudo sólido contra o Império de Cronos. Então, por favor, venha e nos ajude, ele continuou. Redford não conseguiria sobreviver sem ajuda externa. A xícara de chá quente na minha frente ainda estava fumegante e com um cheiro perfumado. Foram as próximas palavras de Román Dimitri que deixaram Londres surpresa. Ouvi rumores sobre você. Sua imagem nos rumores é o homem mais rico de Redford, que roubou a propriedade de outras pessoas e acumulou enormes fortunas por meio de truques comerciais cruéis. O rumor era completamente oposto ao do verdadeiro Visconde de Londres. A pessoa que se humilhou e veio aqui implorar hoje deixou Román muito curioso. As pessoas o chamam de lixo ou escória de sangue frio, mas o Visconde London que conhecemos hoje estava longe de ser o boato. Explique-me. Ele lhe fez uma pergunta direta. Por que você trabalha tanto para Redford? O rosto de Londres brilhou de tristeza quando ele respondeu. Estamos sempre sob vigilância no Império. Ele confiou em Román Dimitri. Não posso me tornar um patriota e rico como meu pai. Então escolhemos fazer o oposto da nossa reputação. A verdade sobre esses escândalos malignos foi então revelada por ele mesmo. Aqueles que saqueamos e levamos à falência são todos conspiradores do Império. Seu patriotismo, mas também sua impotência, tornavam cada palavra que ele dizia extremamente amarga. Não podemos continuar parados assistindo o país entrar em colapso e o povo sofrer. Londres também expressou corajosamente sua especulação. E temos certeza de que o Império de Cronos é o responsável por tudo. Ele continuou, para garantir esse acordo, gostaria de usar o território e relíquias de família como garantia se Redford puder restaurá-lo à sua antiga glória. Ele abaixou a cabeça firmemente em sinal de segurança para Román Dimitri. A família London e a família Redford se lembrarão para sempre de sua gentileza. Seu rosto estava coberto de suor devido à tensão.
Vendo sua sinceridade, Roman não hesitou em sorrir e responder, tudo bem. O Visconde London não conseguia acreditar no que ouvia e teve que perguntar novamente. Sério? Ele calmamente disse a ele, então faça o seu melhor. Ele pousou a xícara de chá na mão e continuou sério, assim como Cairo fez. Encontre uma maneira de manter Redford vivo. Ele sorriu para ele com firmeza, afirmando que a oportunidade chegaria. Naquele momento, uma lembrança passou pela mente de London, fazendo com que ele não conseguisse esconder sua surpresa. Quando seu pai gentilmente chamou seu filho. Naquela época, com seu amor, ele foi encorajado por seu pai que, se você não desistir, a oportunidade certamente aparecerá. Sua voz ainda ecoava na mente de Londres. Não perca, e ele finalmente esperou por este dia. Com gratidão, ele prometeu a Roman Dmitri. Certamente retribuirei a gentileza do ducado Dmitri. A questão do Visconde London foi resolvida. Os habitantes da cidade rapidamente ficaram entusiasmados com os rumores de outro evento que estava prestes a acontecer. Ouviu o quê? O festival para homenagear as almas dos guerreiros de Valhalla está chegando. Barbossa, uma das 12 espadas sagradas do continente, nomeou Roman Dmitri como seu oponente. Isso os deixou animados e preocupados ao mesmo tempo. Será esta a primeira vez que os 6 palácios testemunharão uma potência de alto nível que não faz parte do império? E assim, eles ficaram livres para fofocar. Dizem que Roman Dmitri recusou o convite. Com medo agora? Isso mesmo. Pessoas como Butler, Nicholas, Gustavo, embora também pertençam às fileiras dos fanáticos do continente, mas também apenas medíocre. Mesmo que atacassem ao mesmo tempo, eles não seriam páreo para o Barbossa. Com certeza, Roman era apenas um sapo num poço no final. Na verdade, naquele momento ele estava lendo a carta calmamente, sem prestar atenção aos rumores sobre si mesmo. Os cantos de sua boca sorriam, demonstrando grande satisfação com as ações daquelas pessoas astutas. Valhalla está fazendo movimentos muito óbvios, então precisamos responder adequadamente. Depois de terminar seus cálculos, ele se virou e chamou Kevin. Ele apareceu rapidamente e perguntou a Roman Dmitri. Você me excluiu da viagem para Valhalla por esse motivo? De pé na sacada olhando para o céu noturno, ele explicou a Kevin que esta viagem não é perigosa apenas para nós. Suas intenções eram muito mais profundas do que os pensamentos impulsivos de Kevin. Dmitri estaria em perigo sem mim. Preciso que minha pessoa mais confiável fique em Dmitri. Após a apresentação, ele confiou de todo o coração a ele e essa pessoa era Kevin. Depois de ouvir as palavras de Roman, Kevin ficou surpreso. Você confia em mim e não no Chris. Ele respondeu animadamente a Roman. Obrigado pela sua confiança. Farei o meu melhor para proteger Dmitri. Na verdade não há nada de profundo, isso é apenas um truque para atrair crianças. Ao ver que a situação estava estável, ele ficou sem palavras e pensou consigo mesmo. Como é fácil seduzir. Em sua mente ele começou a pensar sobre seu próximo passo. De agora em diante teremos que lutar uma batalha impossível. Um cérebro grande como o seu, é claro, já tomou uma decisão. Portanto, precisamos estabelecer um precedente. Com um sorriso malicioso, ele afirmou firmemente uma coisa, que as 12 espadas do Império não são invencíveis. O vento soprava e as árvores balançavam. Roman e o Visconde de Londres caminhavam juntos no jardim. Roman perguntou de repente, por que você não conta a verdade? Ao ouvir isso, ele pensou na imagem do rei segurando uma taça de vinho na mão e a garota de cabelos rosa encostada nele do outro lado. E ele disse que o problema de Redford não era apenas do rei, mesmo que ele o depusesse. Um país sem um rei seria ainda mais caótico, ele disse, pensando no povo se rebelando no fogo. É melhor suportar as críticas. Então, até que Redford consiga se sustentar por conta própria, as pessoas não precisam saber a verdade, ele disse com um rosto sorridente e uma voz gentil, sem pensar por si mesmo, mesmo que me amaldiçoem. Ao ouvi-lo dizer isso, Roman se lembrou de algo, o estudioso maligno Yoyun. Mas ele era uma pessoa muito especial, um estudioso segurando um leque cobrindo a boca e sorrindo, vestindo uma roupa azul e branca, com um chapéu preto na cabeça. Ele acredita que as pessoas nascem boas, embora seja herdeiro de uma família de prestígio, não se importa com fama e fortuna. Aparece a imagem de um estudioso brincando com crianças. Talvez porque ele e Roman viveram vidas tão diferentes em suas vidas anteriores, a imagem de 2 garotos de costas um para o outro os atraiu e muitas vezes passaram um tempo jogando xadrez juntos. Os 2 sentaram-se na plataforma de pedra conversando. Ouvi dizer que você foi à Vila da Montanha e ajudou as pessoas. Você fez boas ações por gentileza. Mas o povo sempre esperará por essa ação, disse o garoto de cabelos brancos em tom de reprovação. E se você não aparecer novamente, eles ficarão bravos e ressentidos com você. Porque é da natureza humana querer receber o dobro do que dá, seja pobre ou rico, não faz diferença. O estudioso sorriu e respondeu, bem, as pessoas podem me amaldiçoar como você disse, mas eu só faço o que meu coração me diz para fazer. Ele disse isso suavemente, porque era o que ele queria fazer, não importa o que acontecesse. Se há pessoas como você neste mundo,
Então também deve haver pessoas como eu para equilibrar as coisas, certo? O garoto de cabelos brancos pensou e sorriu. É verdade que, embora ele seja uma pessoa diferente de mim, eu não odeio Yoyun. Um ano depois, Yoyun foi encontrado morto e nu naquela vila. Com a figura de Yoyun deitada no chão frio com apenas um colchão rasgado cobrindo suas costas, Roman não se sentiu desolado e apenas disse estupidamente. Roman não ficou de coração partido, mas agiu. No dia em que Yoyun morreu, ele queimou a vila inteira para vingar seu amigo. Ele tirou a vida de inúmeras pessoas antes de encontrar o assassino de Yoyun. Eu estava errado. Eu só vi que as roupas eram muito bonitas. Eu não tinha intenção de matar ninguém. Roman agarrou sua cabeça e a esmagou contra a rocha com um olhar feroz no rosto. Sejam pobres ou ricas, as pessoas são apenas pessoas. Eles nunca se cansarão. Olhar para ele me lembra Yoyun. Cedo na manhã seguinte, a carruagem parou em frente ao portão da mansão. Roman viu o Visconde London partir e agradeceu a ele por sua ajuda. O Visconde sorriu e disse que eu retornaria a Redford e pagaria essa dívida. Então os dois apertaram as mãos e se despediram. A carruagem começou a se mover, e quando chegou ao centro de Redford, estava escuro. O Visconde sentou-se na carruagem, olhando para a caixa ao lado dele, lembrando-se das instruções de Roman. Visconde London, tenha cuidado na estrada porque haverá problemas devido à cooperação de ambos os lados. Roman disse com uma cara séria, dar à luz não é a única maneira de proteger as pessoas. O Visconde fechou os olhos e sorriu, pensando em Roman Dmitri. Como seria bom se ele fosse o homem de Redford. Sim, a dívida com o Golden Bank é só o começo. Aproveite esta oportunidade para mudar Redford. Neste momento, houve um grito, ataque. Havia ouro dentro. Ladrões saíram correndo de algum lugar, e uma multidão de pessoas cercou as duas carruagens. Um soldado gritou, protejam a carruagem. De onde essas pessoas vieram? Não havia outra maneira a não ser forçar o soldado a soltar Aura. A espada apareceu com uma fonte de luz da cor do mar, cortando as pessoas ao redor. Nesse momento, uma criança apontou uma espada para o soldado. Surpreendeu-o. Criança? Então ele foi empurrado para baixo. Aquelas pessoas usaram facas. Uma facada no estômago do soldado. Outro soldado foi esfaqueado no pescoço com uma agulha por um homem com uma capa cinza com um capuz que escondia seu rosto, segurando uma zarabatana atrás dos manifestantes. Essa coisa o fez perder as forças. Aos poucos ele desmaiou. Então alguém pegou um pedaço de pau e estava prestes a bater na nuca do soldado quando ouviu um grito para parar. O Visconde disse em voz alta, os bens da carruagem são para pagar a dívida do país. Se vocês são homens de Redford, então não nos ataquem. Assim que ele terminou de falar, o homem segurando o pedaço de madeira apareceu acima de sua cabeça. Era Jaqueline. Que bobagem você está falando, seu traidor desprezível. E ele golpeou o Visconde London na cabeça. Os ladrões verificaram o gargalo do carro e gritaram, meu Deus, é ouro, é ouro. O Visconde estava deitado no chão, com a cabeça pesada de sangue, tonto, murmurando, por favor, por favor. Enquanto seus olhos gradualmente escureciam, ele olhou para as pessoas acariciando o ouro e a prata com um sorriso exultante. Então seus olhos se fecharam lentamente, afundando na escuridão sem fim. Do outro lado, Roman estava montado em seu cavalo para cumprimentar a todos enquanto se preparava para ir para a batalha. Aplausos ecoaram pelas ruas. Roman ensinou uma lição àqueles bastardos Vanhala para a glória do ducado Dmitri. Ele e seus bravos soldados saíram dos portões da cidade, carregando a confiança do povo em seus ombros, junto com a presença firme de Kevin. Eu juro, protegerei o jovem mestre Dmitri até meu último suspiro. Enquanto Hans estava na ponte, silenciosamente desejando que o jovem mestre cuidasse de si mesmo, do outro lado, Lucas estava cavalgando seu cavalo com todas as suas forças, determinado a ir rapidamente até o jovem mestre para lhe contar as novidades. Em uma certa estalagem, dois homens estavam sentados um de frente para o outro, sussurrando. Um deles, com uma expressão séria, disse, Jaqueline, acabei de ouvir um rumor perturbador. A família London está conspirando para confiscar todos os bens nacionais. E amanhã de manhã, eles pegarão esse dinheiro e fugirão para o reino de Dmitri. Ao ouvir isso, o homem ficou tão bravo que bateu o copo na mesa, fazendo com que a água se espalhasse por todo o lugar. Ele rugiu, seus bastardos, seus vendedores de água. Assim que terminou de falar, ele se levantou abruptamente, colocou os pés na mesa e seus olhos brilhavam de indignação. Ele gritou, sua voz cheia de determinação, não vou ficar parado assistindo esses traidores agirem como traidores mais. Todos. Vamos parar o Visconde London antes que seja tarde demais. Ao redor, as pessoas se levantaram, cerraram os punhos e os ergueram alto como se estivessem prontas para lutar. Elas gritaram em uníssono, Jaqueline, Jaqueline, com determinação nos olhos, prontas para buscar justiça até o fim. Do outro lado, os dois homens se entreolharam surpresos, murmurando, quanto é isso? Deve ser pelo menos algumas centenas de milhares de ouro? Eles ficaram atordoados, incapazes de acreditar no que viam quando viam uma quantidade tão grande de ouro.
Jaqueline ficou de lado olhando para o ouro, pensando que essa quantia de dinheiro era o suficiente para o povo de Redford viver confortavelmente por pelo menos um ano. O Visconde London era um traidor. Ele ficou ali olhando para os barris de ouro com indignação. Então ele chamou todos para se reunirem aqui. Agora vamos dividir o ouro roubado dos traidores de Londres. Todos viram isso e correram para dentro. Jaqueline tinha certeza de que ele era um bom homem, que praticava boas ações, tirava dos ricos para dar aos pobres com um sorriso orgulhoso no rosto. Do outro lado, o cônsul de Redford e o cônsul do Golden Bank estão se reunindo. O cônsul: acredito que o Golden Bank vai simpatizar com a situação, mas até agora você não só não conseguiu pagar o principal, mas não consegue nem pagar os juros. Eu realmente sinto muito. Visconde London não é do tipo que quebra uma promessa. Algo deve ter acontecido no caminho. Seu rosto parecia muito confuso. No entanto, o cônsul do outro lado não ouviu, mas gritou alto: parem de dar desculpas. Vocês são os representantes de Redford, mas continuam atrasando o pagamento. Hoje é o compromisso, mas vocês não se deram ao trabalho de aparecer. Depois de dizer isso, ele se levantou da cadeira e disse com uma cara maliciosa: parecia que o Visconde London havia abandonado Redford para se salvar. Neste momento, o inesperado foi que Saint-Romain Dimitri, o sucessor do Ducado Dimitri, havia chegado. Ao ver isso, o regente em Londres imediatamente falou: Com um sorriso no rosto, Roman disse: estou atrasado. Podemos começar a conversa principal agora? O governador do Golden Bank perguntou: o que você está fazendo aqui? Ao ouvir isso, ele segurou uma xícara de chá na mão e bebeu, dizendo: o Visconde de Londres tem uma emergência, então eu vim. Como seu representante, conte-me tudo. Como representante, você deve ter um entendimento claro da situação, certo? O Golden Bank colocou Redford na lista de dívidas inadimplentes, ele disse com os braços cruzados e uma cara séria: para cobrar a dívida, usaremos qualquer meio. Nosso tempo é dinheiro. Pare de enrolar, vá direto ao ponto. Roman interrompeu. Nesse momento, ele tirou do bolso um pequeno relógio de ouro do tamanho de um ponteiro e disse: cobraremos juros extras por 5 minutos de atraso. Em outras palavras, se você pagar 110 mil de ouro imediatamente, fingiremos que nada aconteceu. Ele disse e levantou o relógio para olhar. Não há outra maneira senão pagar 110 mil de ouro? Ele respondeu: não temos obrigação de nos solidarizar com a situação do devedor. É importante que você tenha prometido pagar a dívida até hoje, por isso somos obrigados a cobrar juros adicionais pelo atraso. Roman ouviu isso e disse: deixe-me lhe fazer uma pergunta. O que você quer é dinheiro ou a destruição do reino de Redford? Ambos os governantes ficaram surpresos quando ouviram isso. Ele disse: o que você disse? O tom de Roman ficou mais sério agora. Não havia credor neste mundo que desafiaria a guerra para cobrar dívidas. O cônsul do outro lado ouviu isso, levantou-se com raiva e disse: o Golden Bank é diferente de outros credores. O relacionamento de dívida do Golden Bank é baseado na confiança. A razão pela qual todos pagam suas dívidas é porque eles mostraram a todos as consequências do não pagamento de suas dívidas. Ainda não entendemos que o reino de Redford está em péssimas condições financeiras por causa da devassidão do rei. Mas o Golden Bank ainda empresta dinheiro a eles. Uma relação de dívida baseada em confiança? É absurdo. O líder do outro lado ficou extremamente irritado quando ouviu isso e disse: você quer dizer que empurramos Redford intencionalmente para a morte? Emprestando dinheiro? Então ele bateu a mão na mesa. O acordo estava fechado. Então ele passou por ele. Então Roman disse: ouça tudo sobre a dívida de Redford. Eu vou pagar com um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. Então os dois se sentaram e assinaram os papéis. A dívida foi quitada. Espero ver vocês novamente no futuro, ele disse e saiu. Neste momento, havia apenas 2 pessoas restantes na sala. O cônsul Redford disse agradecido: obrigado, senhor. Graças a você, o reino de Redford superou esta crise. Não preciso de seus agradecimentos, não ajudo você sem razão. Deixe-me ver o Visconde London. Então você toma uma xícara de chá e aproveita. Então ele foi vê-lo. Ele estava acordado? O Visconde London estava deitado na cama do hospital, com a cabeça envolta em bandagens. Abriu os olhos lentamente e de repente se sentou e perguntou: Roman, o que está acontecendo? O ouro no carro. Ao ouvir isso, ele se lembrou da cena em que conheceu Lucas fora da cidade. Quando recebemos a notícia e chegamos, o encontramos caído no chão. O grupo de pessoas que atacou você já dividiu todo o ouro entre as pessoas. O Visconde London ouviu isso e disse, incrédulo, que não havia como Redford estar realmente morto. Enquanto ele pensava, a voz de Roman soou: terminamos de lidar com o assunto do Banco Dourado. Depois de dizer isso ele começou a lhe contar tudo. Ele caiu no choro depois de ouvir isso. Redford devia um grande favor a Dimitri. Ele realmente agradeceu. Roman ouviu isso e lembrou ao Visconde London que parecia que ele estava entendendo algo errado. Agora não é hora de agradecer. Foi a incompetência de Redford que levou a essa situação. Foi essa frase que o despertou.
talvez tenha sido eu, com meu pensamento imaturo, que criei tudo. Dito isso, ele se virou e disse enquanto saía, então, de agora em diante, não farei mais as coisas do seu jeito, mas sim do meu jeito. Enquanto caminhava em direção ao portão romano, ele disse, eu os avisei, a falsa tolerância só fará com que o medo desapareça no coração das pessoas. Ninguém poderia prever o que aconteceria, mas ele escolheu confiar nas pessoas. Sua escolha foi tola. O Visconde sentou-se na cama e ouviu sem entender. O resultado foi que você quebrou sua promessa e 100 mil de ouro não resolveram o problema. Se não fosse por mim, o reino de Redford teria sido pego no vórtice da guerra. A imagem de pessoas morrendo e sofrendo apareceu diante dos dois. O Visconde sentou-se na cama com uma cara culpada e disse, sinto muito, sei muito bem que qualquer desculpa não tem sentido agora. Deve haver algum propósito para Sir Dimitri não abandonar Redford e pagar nossa dívida. Então ele levantou a cabeça e perguntou, então me diga o que você quer que eu faça. Ele riu disso, então se virou para responder. O acordo entre Dimitri e Redford ainda estava em vigor. 210 mil de ouro, sem prazo de pagamento, mas você deve pagar o dobro depois e eu contarei ao povo a verdade sobre o que o Visconde London fez e como ele era um patriota. Seu rosto agora parecia ansioso. Que tal o Visconde London lançar uma rebelião e usurpar o trono do rei Redford? O Visconde ficou surpreso ao ouvir isso. Redford Taver, vamos beber. Por Redford, todos ao redor levantaram seus copos e beberam gritando. O líder do qual Jaqueline disse, onde está o dono? Ele disse que nos mataria. Ele nos deixou beber toda essa cerveja, então vamos aproveitar. Essa pessoa riu e disse, Jaqueline, você viu os soldados caídos? Parece que os espadachins de Aura não são tão formidáveis. Se unirmos forças, podemos derrotá-los. Mesmo que a família real de Redford envie tropas, lutaremos até o fim. Assim que ele terminou de falar, a porta principal se abriu, e um homem loiro chamado Chris ficou parado no meio da porta dizendo para encontrar Jaqueline e trazê-lo para me ver. Ele ficou surpreso ao ouvir isso. O quê? Eles vieram me prender. Eles viram os soldados chegando, e também pegaram facas. Um deles foi tão estúpido que segurou a faca em direção a Chris e gritou, quem diabos é você? Não toque no herói de Redford, morra! Então Chris sacou sua espada e o cortou, matando instantaneamente. As mulheres próximas viram isso e ficaram assustadas e gritaram, ah, a cabeça, misturada com a voz do menino. Esse distintivo não é de Redford. Quem são eles? Chris guardou sua espada e disse que daquele momento em diante, qualquer um que ousasse bloquear seu caminho seria executado na hora. Ele olhou para o lado oposto e perguntou, você é Jaqueline? Eu sou. Antes que ele pudesse terminar de falar, Chris abaixou a cabeça dele e o arrastou para longe. Os homens ao redor viram isso e gritaram. Eles levaram Jaqueline embora. Aqueles bastardos ousam tocar no herói de Redford. Cada pessoa segura uma ferramenta na mão, preparando-se para resgatar Jaqueline, a benfeitora que nos salvou quando fomos abandonados pela família real. Desta vez é a nossa vez de salvar o herói. Todos foram até a praça e então saíram correndo em grupo, gritando o nome de Jaqueline. A multidão estava furiosa. O palco estava montado. Roman estava esperando por eles na praça. Eu sou Roman Dimitri do Ducado Dimitri e punirei esse pecador. Ele ficou em cima, com Jaqueline ajoelhada e com as mãos amarradas, e disse às pessoas abaixo que o crime de Jaqueline era incitar as pessoas a causar o roubo do ouro do Visconde de Londres. Assim que ele disse isso, o povo rugiu de raiva. O Visconde London é um traidor. Todos nós sabemos que ele está tramando algo com a família Dimitri. Os bens de Redford, ele pretende levar o ouro para Dimitri e fugir. Os assuntos internos de Redford não são da sua conta. Solte Jaqueline agora. Seu rosto ficou mais sério quando ele ouviu isso, dizendo, que evidência você tem para essas palavras caluniosas? Ouvindo isso, Jaqueline gritou, não apenas 10 mil de ouro, mas 100 mil de ouro, uma quantia tão grande de dinheiro. Se não para escapar, então para quê? Quer dizer que é só especulação de outra pessoa? Ele imediatamente retrucou. Não se deixe enganar, é a verdade. O Visconde London é um pedaço de lixo que todos em Redford conhecem. Então, ele jogou o pergaminho no chão para ele ler. Nele, o Golden Dank confirmou que Sir Roman Dimitri, da família Dimitri, havia pago os 110 mil de ouro emprestados do Golden Dank em nome do reino de Redford. Roman disse, esses 100 mil de ouro são para pagar a dívida de Redford. Depois de receber o ultimato do Golden Dank, o Visconde de Londres veio até mim e implorou por um empréstimo. Foram suas ações estúpidas que fizeram Redford pagar 10 mil gold adicionais em juros e perder outros 100 mil gold. Esta é a verdade que você tem negado deliberadamente. Jaqueline não acreditou, ainda negou e defendeu suas ações, dizendo, isso é mentira. Definitivamente não é bem assim. O Visconde London é um lixo que abandonou o país enquanto seu povo passava fome. Roman ouviu isso e disse, eu disse que precisava de provas. Suas palavras não podem provar que o Visconde London é um traidor. Ao ouvir isso, seu rosto imediatamente ficou atônito.
Ele então continuou falando longamente sobre suas ações. Se algum de vocês puder apresentar evidências de que o Visconde London é um traidor, libertarei Jaqueline imediatamente. A pessoa que você está acusando é realmente uma traidora? A multidão abaixo começou a conversar. Alguém perguntou, ele está falando a verdade? A pessoa ao lado dele disse que, pensando bem, seu amigo também desapareceu depois de se candidatar a um emprego na mansão do Barão Grimm. As pessoas continuaram a especular entre si. Naquela época, pensei que era por causa dos negócios do sindicato que ele tinha vindo para a capital. E acima, Roman disse solenemente, perguntei ao Visconde London por que ele aceitou suportar a vergonha e as críticas para defender a verdade. Ele disse, nesta era de ódio, se o rei, que existe apenas por causa de Redford, se torna objeto de críticas. As chamas da rebelião pareciam engolir Redford. Ele continuou, não será apenas uma revolta como a de hoje, mas uma revolta que pode derrubar o país inteiro. Terminado, Roman virou-se para o prisioneiro ajoelhado na frente e perguntou, Jaqueline, essa revolta foi orquestrada por você? Aquela frase o assustou um pouco. Então sua voz ficou hesitante. Do que você está falando? Mas antes que ele pudesse terminar a frase, Roman interrompeu. O transporte de ouro em carruagem puxada por cavalos para resolver a questão com o Banco Continental era um segredo conhecido apenas por pessoas de dentro. Quem revelou essa informação para você? Ao dizer isso, Roman enfatizou cada palavra, olhando diretamente para Jaqueline. E esse cara está aqui? Jaqueline respondeu hesitante, era o dono da taverna. Ao ouvir isso, a multidão que estava lá embaixo ficou ainda mais confusa. Dito isso, ele se assustou novamente e um pensamento surgiu em sua mente. Agora que penso nisso, não o vejo desde ontem. Roman continuou. Você não acha isso estranho? Quando você puder derrotar os espadachins de aura que escoltam a carruagem, você teve a chance de ver a verdade, mas fez vista grossa. Falando até aqui, seus olhos estavam ligeiramente voltados para baixo, observando o homem de cabelos azuis ajoelhado na sua frente. Lembrando das pessoas que ajudaram a vender o país, ele não pôde deixar de continuar amargamente. Você foi manipulado pelos traidores do Império e cruzou a linha sem retorno. É por isso que o Visconde de Londres, que sempre foi devoto do seu país, teve que derramar sangue. E soldados inocentes tiveram que morrer. Nesse momento, as imagens dos soldados caídos apareceram diante de seus olhos novamente. Então, mais uma vez, Roman olhou para Jaqueline com olhos frios. Jaqueline, você realmente acha que é a heroína que salvou Redford? Jaqueline ficou surpresa ao ouvir isso. Seus olhos se encheram de medo enquanto ela olhava para Roman. Depois de ouvir as palavras de Roman, a mão que segurava a arma também gradualmente se afrouxou e caiu. Depois disso, outras armas também foram jogadas no chão, uma por uma. Jaqueline abaixou a cabeça, sua mente começando a ficar caótica. Ele começou a se perguntar, é tudo mentira. O que eu fiz? Ele se lembrou de quando estava em um bar e disse uma vez a alguém, você deve estar infeliz, trabalhando para um traidor como London. Definitivamente sendo explorado por salários. A princípio, essa pessoa ficou um pouco hesitante. Mas então ele disse, o Visconde London não é uma pessoa tão má quanto todos pensam. Jaqueline ficou um pouco confusa quando ouviu isso. Ele franziu a testa e cantarolou. A outra pessoa forçou um sorriso e explicou, não posso dizer a verdade, mas, por favor, não o odeie tanto. Ao ouvir isso, Jaqueline suspirou de frustração e pensou, Londres não é o vilão? Ele sofreu uma lavagem cerebral. De volta à realidade, Jaqueline soltou um suspiro, seu rosto cheio de caos. Pensamentos continuavam se entrelaçando em sua mente, secretamente arrependidos. Cometiu um erro imperdoável. Até agora, o pensamento de salvá-lo havia aparecido. Nesse momento, uma voz fraca soou. Desculpe, fiz Roman prestar atenção e olhar na direção do som. Jaqueline abaixou a cabeça e disse com pesar, sinto muito mesmo. Sua voz tremeu. Sim, o que devemos fazer agora? A multidão próximo cercava, estendendo a mão como se quisesse agarrar a camisa de Roman e implorando. Por favor me dê uma maneira de viver. Não sei, em seu apelo sincero suas mãos tremiam devido às emoções caóticas do momento. Mesmo sabendo a verdade, ainda não consigo aceitá-la. Jaqueline se ajoelhou aos pés de Roman e gritou em pânico, mas Roman apenas olhou para ele severamente. Jaqueline, ele gritou seu nome. Roman ainda estava parado, olhando para ele e falando. Jaqueline, você não embolsou o ouro roubado, mas o dividiu entre as pessoas. Isso prova seus ideais. Mas está feito, não importa o quanto você chore e implore. Então aqueles que morreram por causa do seu mal-entendido não poderão ser revividos. Ao ouvir isso, o rosto de Jaqueline enrijeceu, demonstrando horror. Enquanto desembainhava a espada, Roman continuou, para que isso nunca mais aconteça. Eu te julgarei. Sua espada já estava no pescoço de Jaqueline. Neste momento, Roman ficou parado, segurando sua espada enquanto dizia, povo de Redford, ouça, lembre-se deste dia. Jaqueline não é a heroína de Redford, mas ele será lembrado como o benfeitor que levou seus pecados.
Ao ouvir isso, a multidão que estava lá embaixo também ficou atordoada, parando por um momento como se não pudessem acreditar no que viam. Romã levantou sua espada novamente e declarou resolutamente: "E mais tarde, se você repetir o mesmo erro, lembre-se, ninguém vai assumir a culpa por você." A luz do sol brilhava diretamente sobre a espada como se estivesse exigindo justiça pelos soldados caídos. Nesse momento, um sorriso surgiu nos lábios de Jaqueline. Ele olhou diretamente para Romã com olhos cheios de gratidão. A espada de Romã cortou diretamente em Jaqueline. O sangue vermelho também respingou. Naquele momento, o Visconde Londo e sua comitiva estavam cavalgando pela estrada. A raiva do povo atingiu o seu auge. Se o problema não for resolvido pela raiz, o caos continuará. Pensando nisso, o rosto do Visconde London não conseguiu esconder sua preocupação. No final das contas, para salvar o futuro de Redford, alguém precisa derrubar o monarca. Esses pensamentos continuavam surgindo em sua mente. A imagem de pessoas competindo para destruir o poder real também apareceu em minha mente. Ele franziu os lábios. Nunca pensei que essa pessoa seria eu. Pensando nisso, ele imediatamente falou: "O Capitão Cavaleiro." A outra pessoa imediatamente respondeu: "Por favor, dê a ordem." O Visconde se virou e ordenou solenemente: "Se os cavaleiros reais nos atacarem, não hesite, corte a cabeça do capitão para intimidá-los. Esta é a guerra por Redford, uma guerra sangrenta pela realeza que surgiu de seu decreto." Ele virou a cabeça e continuou: "Lembre-se, se você não ganhar o trono, então Redford será destruída." O capitão respondeu: "Eu entendo." Um momento depois, eles chegaram em frente ao palácio de Redford. O Visconde London sentou-se calmamente em seu cavalo e parou em frente aos degraus do palácio. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a porta principal se abriu lentamente. Isso pegou o Visconde London de surpresa, e seus olhos se arregalaram de espanto. De dentro, o cavaleiro real Redford e seu exército saíram. Eles pareciam solenes, com as pernas fechadas como um bloco unificado. "Então estamos lidando com cavaleiros reais?" Pensando nisso, o Visconde London não conseguiu evitar um calafrio, e suor frio começou a brotar. Neste momento, o líder do exército falou: "Os cavaleiros reais eram as espadas que protegiam a dinastia." Um rosto frio e sem emoção o encarou. Ele olhou diretamente para o Visconde London e disse: "Eu sei que se opor ao rei é um crime capital, mas temos que fazer isso para salvar o país." Ele fechou os olhos e continuou: "Vamos ignorar tudo, tapar nossos olhos e ouvidos. Apenas faça o que precisa ser feito, por Redford, por este país." Os ecos do exército dos cavaleiros reais. Eles estavam dispostos ordenadamente, formando um caminho aberto. O Visconde London ficou paralisado por um momento, incapaz de acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. De repente, ele percebeu que não era o único que ansiava por uma mudança em Redford. Imediatamente, seus pés avançaram rapidamente. Ele abriu a porta e, ao mesmo tempo, disse em voz alta: "O Visconde London solicita uma audiência." Mas quando ele viu a cena lá dentro claramente, sua expressão mudou imediatamente. Seus olhos se arregalaram e ele exclamou em pânico: "Vossa Majestade!" No trono, o rei estava imóvel no chão, aparentemente sem qualquer sinal de vida. Ao lado do corpo, havia uma carta. Londres correu e abriu a carta. Na carta estão as confissões do imperador. "Londres, ouvi dizer que você foi atacada. E não consegui conter minha raiva pela minha própria irresponsabilidade. Sinto muito por ter deixado você para trás. Sabendo muito bem que você se dedicou a Redford, decidi expor a verdade e deixar esta carta com você." Ao ler isso, Londres abraçou o corpo do rei e não conseguiu conter suas emoções. Duas torrentes de lágrimas correram, mas agora, o rei parecia incapaz de se mover. A carta continuou: "Um dia recebi uma carta. Se não vivermos uma vida depravada, eles ameaçam matar nossos filhos." As notas de suicídio foram lidas por Londres. O corpo ensanguentado de Sua Majestade também foi mantido nos braços de Londres. E a princípio nós os ignoramos, pensando que eram apenas piadas sem sentido. Mas então se tornou realidade. Ao ler estas linhas, o rosto do Visconde de Londres escureceu. Quem ousa ameaçar a vida da família real de Redford? Seu rosto mostrava horror e ele gritou em seu coração: "Quem é você?" As palavras da carta agora se tornaram realidade. Londres não conseguiu evitar agarrar a carta com força. "Eles não só assassinaram meu filho mais velho, mas também tirou a vida da minha filhinha." A imagem de um ursinho de pelúcia, antes a alegria de uma criança, agora está encharcada de sangue. Agora meu segundo filho está sofrendo com a dor excruciante do veneno. A terrível dor que apareceu diante dos olhos de Londres foi o que o segundo filho de Sua Majestade teve que suportar. Em troca de uma vida temporária, ele teve que beber o antídoto que lhe deram. Mas mesmo assim, a morte é inevitável. A carta parecia evocar imagens do desespero de Sua Majestade. Depois daquelas cenas depravadas, as lágrimas continuaram fluindo em meu coração. Eu não sou um rei, mas apenas um pai que sempre quer proteger seus filhos. Sou um rei incompetente.
Se continuarmos gananciosos por poder, muito mais vidas inocentes serão sacrificadas. Ao ler isso, London ficou em silêncio, franziu as sobrancelhas, como se em um momento tivesse percebido muitas coisas inesperadas. Agora, o reinado de Redford entrou em declínio. As cartas eram como facas cravadas no coração de um pobre rei. Abdicarei e aceitarei a morte, para que não mais sangue seja derramado. Confio este país a você, Visconde London. Leia a última linha. London começou a chorar, segurando a carta na mão e engasgando. Vossa Majestade, pai. Um momento depois, o Visconde London entrou em outra sala. Ao entrar, ele fez uma reverência e disse: não muito tempo atrás, Sua Majestade o rei faleceu. A pessoa sentada lá dentro parecia ter murchado. Ele pensou por um momento e então respondeu: realmente. O homem sentado ali era o eventual sucessor de Redford, o príncipe Charles Redford. Vendo que sua expressão não mudou, o Visconde perguntou imediatamente: você sabia com antecedência? Charles Redford respondeu: temos certeza de que há alguma conspiração por trás desses eventos em Redford. Ao ouvir isso, Londres exclamou com raiva: por que você sabia, mas não disse? Charles apenas respondeu friamente: qual a utilidade de dizer isso? Seu rosto parecia sem vida naquele momento. Ele apenas sorriu, envergonhado de si mesmo. Mas mesmo quando envenenados, nós só queremos viver. O Visconde London ouviu isso e ficou um pouco envergonhado. Ele perguntou hesitantemente: você quer que eu suceda a Redford imediatamente? O príncipe Charles apertou os lábios, tentando conter suas emoções amargas. A moldura da janela traz a única luz do ambiente. Ele sentou-se ali como se estivesse ansioso por um futuro melhor e então falou: para que Redford sobreviva, não basta que nossos filhos abdiquem. Para que o poder seja transferido completamente, precisamos eliminar a linhagem real, a fonte do conflito. Charles continuou expressando seus pensamentos sobre o estado do país. Sei que você fez muito por Redford. Então serei sua desculpa, Visconde London. Londres entendeu, mas ainda estava hesitante. Ele perguntou novamente: príncipe, não há realmente outra maneira? Charles respondeu: meu pai já tomou sua decisão, então eu também posso ir em paz. Imagens da realeza sangrenta passaram pela mente de Charles. O Visconde London cerrou os punhos de raiva, seu corpo tremendo inconscientemente. Se não fossem esses tempos difíceis, ele certamente seria um bom rei. Charles se virou, sorrindo brilhantemente e respondeu: obrigado, senhor. O veneno se inflamou violentamente, desfigurando seu rosto. As veias no rosto de Charles gradualmente ficaram visíveis, ficando pretas. Ao ver essa cena, o Visconde London não pôde deixar de ficar chocado. Charles Redford continuou: tenho um último pedido para você, Visconde London. Por favor, não deixe que nossas mortes sejam em vão. Levante-se, Redford, ele disse, com sangue escorrendo de sua boca novamente. Com os olhos fechados lentamente, Charles saiu com um sorriso satisfeito, como se tivesse aliviado todas as preocupações de seu coração. Depois de dizer suas últimas palavras, Charles Redford abaixou a cabeça, encerrando sua vida aqui. 10 dias depois, no templo, foi realizada a cerimônia de cremação do rei Redford e seu filho. Olhando para os dois corpos queimando gradualmente até virar cinzas diante de seus olhos, o Visconde London pensou consigo mesmo: Sua Majestade o Rei, o Príncipe Charles. Redford nunca entraria em colapso desse jeito. Pensando bem, London colocou a mão no peito, demonstrando sua determinação e comprometimento em assumir a responsabilidade, determinado a substituir Charles e reviver Redford. Olhando para o céu, ele prometeu a si mesmo que faria tudo para ajudar seu país. Sempre duvidaremos do que está acontecendo diante dos nossos olhos. Ouça a voz do povo e construa um país forte, para não sucumbir à conspiração do Império de Cronos. E eu definitivamente vingarei vocês dois. Nesse momento, as lágrimas de Londres caíram silenciosamente. Seus olhos estavam cheios não apenas de uma determinação inabalável, mas também de um ódio eterno. Depois de um tempo, ele se virou para seus subordinados e disse que a cerimônia de coroação seria realizada em alguns dias. Os dois soldados atrás ouviram isso e imediatamente responderam: sim, Majestade. Poucos dias depois, ocorreu a cerimônia oficial de coroação. O Visconde London está na sacada do palácio. Coroado como rei, a multidão aplaudiu sem parar. Redford olhou para a multidão animada a seus pés. Agora, pensou London, essas são as pessoas que governarei de agora em diante. Sobre Londres agora paira a realeza e o poder. Por isso, ele sentiu claramente a pressão que a realeza trazia. Lembrando as palavras de Romã, fossem aqueles que o chamavam de traidor ou aqueles que o aplaudiam. Eles são apenas pessoas de Redford. Ele estendeu a mão para o atordoado Visconde London e continuou: o que acontecerá com eles no futuro dependerá do seu reinado. De volta à realidade, London ficou ainda mais sério, pensando consigo mesmo: Redford nunca repetiria os erros do passado. Pensando assim, ele levantou a mão bem alto, respondendo aos aplausos da multidão.
Olhando para o rei apaixonado ao seu lado, Roman pensou consigo mesmo. Se o reino de Redford for realmente restaurado, Dmitri terá outro forte aliado. Pensando assim, Roman também sorriu inconscientemente. Ele então voltou para dentro e ordenou que seus subordinados se preparassem para partir em direção ao Império Valhalla. Cris, ele respondeu, sim, em pouco tempo. Eles chegaram à cidade fronteiriça